é isso. Cadê o meu... Tá gravando. Tá gravando, mas você tem que ter aquilo que eu quero alterar, configurações, deve ser, né? Vamos ver em configurações. Não, aqui é vídeo, peraí. Vídeo, concluído, não é isso. Eu quero oh, Deus. Oh, Deus. Gravando. Detalhes da reunião, não é isso. Não é aqui. Meu Jesus. Eu quero inverter a... Vocês não têm a prova aí, tem? Hã? Nossa, Pro, deixa eu ver aqui. Eu acho que porque eu tinha salvo aqui. Ah, se vocês tiverem, aí eu vou na minha. Gente, eu tinha testado e eu consegui compartilhar a tela, e agora eu não estou conseguindo. Eu estou no apresentar agora, tudo que me aparece. Não sei se para vocês aparece, mas ó, usar um telefone, configurações, ativar tela cheia, alterar layout. Pode ser isso? Não. Interromper gravação. Bom, se alguém conseguir entrar, além de estar aqui, conseguir, dá para entrar no Ava mesmo. Hã? Dá para entrar no Ava, para quem consegue. Eu tô tentando entrar aqui no Ava. Tá bom, para poder ter a prova, tá? Eu tô entrando aqui também. Já abri aqui. A senhora quer qual primeiro, professora? Ética ou saúde ambiental? Não sei qual vocês querem, tanto faz. Vamos começar com ética, né, gente? Vamos, então pronto. Então, eu vou abrir aqui a minha de bioética. Eu queria deixar pequenininho, não estou conseguindo. Peraí. Alterar layout. Gente, como é que eu faço para chat? Queria tanto. Não é lá no detalhes da reunião, não. Não, detalhes da reunião, não. Não é em detalhes, é em apresentar, gente. Apresentar agora? Uma janela, pode ser duas janelas. Ah, pronto, acho. Compartilhar. Isso. Eu quero compartilhar, mas não está me aparecendo. Compartilhar a janela do aplicativo, mas não está me aparecendo o interromper compartilhamento, mas eu quero isso daqui, ó. Compartilhar isso. Veja se vocês estão vendo. Isso, tá indo, tá indo. Foi a gente. Mas aí eu sumi, porque aí eu não sei fazer as duas coisas, tá? A senhora tá do lado. Não esquenta não, que a senhora tá aparecendo. Tá no cantinho. Tô aparecendo? Ali. Agora, tá bom. Então vocês estão vendo, né? Sim. Então vamos lá. Tá, dá para ver as duas telas. Dá para ver? Tá, eu é que não vejo vocês, mas tá compartilhando a janela. Então vamos lá. Deixa eu fechar meu microfone aqui. Pronto. Então, a primeira. Ética se resume em educação, caráter, humanidade, bom senso, conhecimento, respeito, bondade, humildade e decência. Combina conhecimento biológico, conhecimento dos valores humanos. Nem tudo que é científico... A senhora não está mostrando, para mim, pelo menos, não está mostrando o que a senhora está fazendo. Não, eu estou só lendo para vocês. Ah, tá. A senhora não tá, porque aqui não está aparecendo. Peraí, não, mas vocês estão com a tela aberta aí na questão 1? Sim? Então, é porque as questões são tudo embaralhadas, professora. As questões são embaralhadas. Tá certo, é aquele negócio lá. Eu já achei a questão. Isso, fala para... Bom, cada um vai ser um número. É a que fala sobre o começo ética. Da questão? Ética se resume em educação, caráter... Ah, aí vocês têm que... Entendi. Não adianta eu seguir a minha tela e vocês têm que seguir a de vocês, tá bom? Posso interromper? Mas aí, mesmo assim, algumas pessoas têm certas perguntas e outras não. Tá bom, tá. Então, vamos lá. Mas eu queria ler... É melhor... Espera um pouquinho. Eu vou interromper pelo seguinte. Não adianta A minha é a 6. Nessa sequência. Por quê? Se eu leio nessa sequência, para você vai ser a questão 1, para o outro vai ser a questão 8. Então, é mais fácil vocês me dizerem qual é a questão que está em dúvida, para que a gente leia. Quem é que errou essa questão, por exemplo, que está aqui com a gente? Quem é que errou a questão que dizia qual era a definição de ética? Quem errou? Eu errei. Eu também. Tá. Então, eu também, então. Tá, vamos lá. Então, vamos... Vocês estão com a de vocês aí? Sim. Sim.
Então, eu vou ler as alternativas, tá? Ok. Bioética, aquilo lá de cima já dizia parte do que era, já era uma definição. Aí a gente complementa com bioética é a reflexão sobre o aspecto biológico da natureza e dos seres humanos. Incentivo ao aprimoramento dos métodos de pesquisa, das técnicas de terapia, por isso chamado de bioética. Ela é a reflexão sobre toda e qualquer intervenção sobre a pessoa na sua integralidade. Lembrem-se dos princípios e fundamentos, considerando suas dimensões biológica, psicológica, social ou moral e espiritual. É uma reflexão exclusivamente da área da saúde nos campos das pesquisas, com clonagem, célula-tronco, novos fármacos, novos equipamentos, técnicas, bem como no exercício das profissões. Vocês acham que aquilo que foi falado lá em cima, e mais essas 3 coisas que eu li para vocês do que é bioética, concordam que tudo está certo? Sim, mas a minha resposta, por exemplo, eu coloquei a alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Aí veio para mim que a minha alternativa estava errada. A minha Então, também foi a mesma vamos, é coisa. isso mesmo? Eu acho que todas as alternativas Aqui diz estão que a corretas. resposta é bioética, é uma reflexão. Aqui no AVA, eu também marquei errada e disse que a resposta certa é bioética é uma reflexão da ética exclusivamente da área da saúde. Exatamente. Essa é que tá marcando no AVA. E aí eu também fiquei confusa. A alternativa A é a que está marcando no AVA. Que bom. Mas todas as alternativas estão corretas, não é, prof? Então. Tá ótimo. Então, a D será a correta a partir deste exato minuto, certo? É a D. Isso, professora. É? É que tem aluno que é a A, tem gente que é a B, tem gente que é a D. Então, diferente. Está marcando o no AVA. certo vai ser, todas as alternativas estão corretas. Então, no AVA é a A, a correta é a D. Isso. Certo? Só que, como teve esse engano, todos acertaram. Muito bem, professora. Aí sim. E eu tirei 10. Preocupada, minha nota estava ruim já na Tá, prova. pronto. Então, vamos lá. Então, são, na realidade, 2 questões. Vamos lá. Depois, a outra questão, acompanhem por vocês. Estudar e entender assuntos com critérios que nos levam a refletir e saber como devemos nos comportar diante das diversas situações de sua vida profissional, diante dos conflitos. Quem é que marcou a alternativa C? Define o que é bioética. Porque não é o objetivo da saúde ambiental. Não são as informações obrigatórias no curso da área da saúde. É além de outras coisas. E demonstra ser a bioética, a ética da biologia. Não, ela é ética da vida. Certo? Qual pergunta? Essa eu acertei também. Alternativa C. Essa é a correta, não tem como a gente discutir, combinado? Mas qual que é a questão? Qual que é a questão? A questão, para mim, é a 2. Estudar e entender. Começa assim. Estudar e entender. Eu acho que eu não tenho essa, não. Assuntos com critérios que nos levam a refletir. Aí diz, se o objetivo... É a 3. É a 3. Isso, define muito bem a disciplina bioética. Tá correto. Pronto, ninguém com dúvida. Não. Depois, para mim, é a questão 3, mas que vai falar sobre regras de comportamento descritas na legislação internacional e nacional, nos códigos de ética de cada profissão da área da saúde, nos comitês de ética. Enumere a coluna da esquerda com a da direita. Peguem essa questão. Estão com ela aí, cada um com o seu número? Sim. Sim. Qual a alternativa que todos marcaram, eu espero? É que tá embaralhada, professora. Não sei Eu marquei se vai dar a mesma, mas até a minha... 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 1, 4, 5, 3, 2. 3-2. Isso aí que eu marquei. 1, 4, 5, 3, 2. Que para mim seria a alternativa B. Certíssimo, certo. Certo. Assinale verdadeiro ou falso. Qual a alternativa que é a correta? Então, não vou falar em A, B, C ou D, tá? Ou A, B, C ou D. Nós vamos falar em verdadeiro e falso. Quais são? V, F, VV. VF, VV. Questão doada. Não foi Isso nem mesmo. dada. Foi doada. Vamos lá. Eu errei essa porque a primeira eu coloquei... Sabe por que eu me embaralhei nessa daí? Que a primeira, ela fala assim, placebo, eutanásia,
clonagem, pesquisas com célula-tronco. Aí quando ela fala aquecimento global e sustentabilidade, Aí eu falei, é entrou em saúde pegadinha. ambiental. É, Eu falei, é pegadinha. E eu coloquei como falsa. não, porque hoje, dentro tanto que para a Organização Mundial da Saúde, lembra que eu falei 500 mil vezes em aula? Saúde é um completo bem-estar físico, social, moral do indivíduo. Hoje eles colocam ambiental. Tá, ainda não foi feita a oficialização da mudança, mas a ONU já coloca ambiental, tá bom? Então, quem acertou foi quem marcou VFVV. Alguns autores atribuem o início da reflexão bioética à segunda metade do século XX, quando os médicos nazistas foram julgados após cometerem abusos durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, dizendo que estavam fazendo pesquisas. A bioética, como área de pesquisa, necessita ser estudada por meio de uma metodologia interdisciplinar. Significa que profissionais de diversas áreas, como educação, direito, sociologia, lembra que eu falei que era multidisciplinar, devem participar das discussões sobre os temas que envolvem o impacto da tecnologia sobre a vida, tá? Então, quem respondeu, que eu não sei se é A, B, C ou D, tudo afirmado no texto acima está correto? Acertou. Acertou. E é a alternativa B. Para mim é A. Então, a minha é vamos C. lá. A minha é B. Ai, que horror. Por que isso, né, gente? Tá. Mas acertaram? Parabéns. Vamos lá. Sim. Fundamentos da bioética são a base que deve nos orientar nos processos de decisão com os quais podemos nos deparar na nossa vida profissional. Fundamento não precisa ser lembrado a todo tempo. É como a estrutura de um prédio que no final da construção não vemos, mas na qual confiamos quando entramos no edifício, refletindo após essas afirmações que são corretas, assinar. A pessoa humana é o primeiro fundamento da bioética. A pessoa humana é o primeiro fundamento e diz que a pessoa é única, provida de dignidade, composta por corpo e espírito, apresenta dimensões, diferentes dimensões. Exatamente. Essa certo. Foi a mais fácil. Correta, é a D. Nossa, eu coloquei essa. Todo mundo aí na hora que abre a apostila já aparece isso daí. Todo mundo pôs que quais definições estavam corretas. Essa, diálogo, compreensão e autonomia são fundamentos, não são. O valor da vida humana é o segundo fundamento e é um processo contínuo certíssimo. Portanto, a alternativa correta é quem dizia que as duas afirmações, tirando aquela do diálogo, é que estava correto, certo? Certo, que para mim era D. A mim também. Para outros vai ser outra coisa. Mas, gente, a faculdade sempre pediu para as provas serem nesse estilo, que é o estilo ENAD, etc. Mas só que quando entra nesse negócio que eles organizam, deu a besteira que deu, por isso que a alternativa que foi como correta e errada foi por causa dessas trocas, porque o meu gabarito foi exatamente certo, tá? Uhum. Então, foram essas coisinhas que alguns professores, pouquíssimos, eu soube, foram prestigiados com esse erro por causa dessa tal randomização aí, o tipo de questão, o computador não conseguiu ler para fazer isso, e aí marcou a alternativa errada. Então, vamos lá. Os princípios da bioética são ferramentas que devem ser utilizados quando nos encontramos diante de uma situação em que precisamos escolher qual conduta devemos seguir. Então, aponte quais são esses princípios na ordem hierárquica. Nossa, isso daí tava mamão com açúcar, hein? Não, é a quarta que você fala que tava mamão com açúcar, certo? Não, é essa daqui, professora. Eu falo, essa daí eu espero que ninguém tenha errado, porque na ordem, todos, eu não pus nada que não fosse princípio, só mudei a organização deles, aí a sequência. A sequência correta qual era? Repitam todas em voz alta. Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Muito bom. Oitavo. Essa tava melzinho na chupeta. Idealista, se não vejo algo, não existe. Problematicística, é preciso demonstrar o que eu vejo. Eu sempre encontro um problema, então eu preciso que seja demonstrado que ele existe de verdade. E realista é composto
por 2 fatores. A energia humana, ou seja, a sua presença, aquilo que você já conhece, que exige para você observar um objeto de tal modo que ele seja conhecido. O método não deve ser imaginado, pensado, organizado. Estes são 3 tipos de postura para olhar uma realidade, ou são 3 tipos de experimentos, que era in vivo, in vitro e in situ, não era. São 3 das afirmações contidas nos documentos nacionais, não era. São 3 das afirmações contidas nos documentos internacionais, que também não era. Essa alternativa E aqui ninguém deve ter, que é nenhuma das anteriores, porque era para ser só 4 alternativas. O que vocês puseram? Postura Olhar para realidade. realidade. Eu também. Também. Mamão com açúcar? Também. Nossa, demais. Melzinho. Essa eu Mas achei qual que é fácil essa também. questão? Desculpa, É? não entendi. O começo dela? Aqui, essa daqui é que estava marcado errado lá, não é isso? Qual Assim. é a sequência cronológica desses documentos, gente? Então, professora. Não, peraí. Essa dos documentos da ordem cronológica, eu errei. Eu até te mandei e-mail, professora. Então, mas tirando será que dúvida. você errou? Vamos ver. Qual era a sequência? A sequência que eu marquei Vocês acham? Código de Nuremberg, Sim, Declaração de Helsinki, sim. né? Depois Aí Belmonte. depois veio o Belmonte, depois E CNS depois 1 de 88 e depois as CNS, né? É, Mas eu deu também, Marcinha. E aí deu Essa errado certa. pra mim. E essa tava certa, né, professora? Essa certa. Tá. Ai, gente, que alívio. Então, vocês Nossa. vejam que tanto a 1 quanto a 9, o gabarito estava errado. Tava. Mas a acertar é essa. Então, que bom, todas já partiram de 10. Nossa, 50. eu fiquei muito agoniada, porque eu até depois que eu vi a revisão, eu falei, não é possível. Eu até mandei pra Marcinha. Eu falei, não é. Foi. Teve uma que eu errei mesmo. Mas eu falei assim, nossa, essa não é possível, porque eu tô olhando as datas e não sei. Tô Exatamente. alguma coisa errada. Gente, então vocês podem ficar sossegados que isso vai ser visto, tá bom? Tá. Última. Obrigada, professor. Pronto, última. Qual é? Cabe ao pesquisador, aí vem uma série de coisas. Essas afirmações foram sacramentadas em qual documento? A gente está falando só de documentos o quê? Pensa bem, apresentar ao CEP, apresentar ao CONEP, termo de consentimento livre e esclarecido. Isso daí é na legislação o quê? Brasileira. Então, qual é a alternativa correta? É a minha CNS. Exatamente. Quem 66 marcou CNS. diferente, por que marcou? Não, eu tô procurando aqui qual que é a... Ah, tá. Aqui, ó. Eu coloquei Essa aí. aqui é documentos internacionais, Não. Cabe ao pesquisador apresentar o protocolo devidamente. As Ah, alternativas... sim. É CNS 466 de Muito bom. 2012 e Alguém CNS marcou 01 de errado. 88. Tá, alguém marcou outra, porque essa é a certa, tá? Então, essa não teve engano do randomizado lá, da porcaria lá. Não, essa daí teve. tava certa. Tá bom? Alguém tem dúvida? Marquei certinho. Hã? Não. Peraí, faltou uma. Questão 10. Isso. Tá certo. Era só essa mesmo, né? É. Acabou, né? Vamos partir. Acabou, né? Falei todas? Acabou. Falou. Tá, porque como tá em sequência diferente para vocês, vamos em saúde ambiental. Bora. Cadê saúde Tentei ambiental? marcar aqui. Mas vocês não estão vendo a minha, né? Bom, gente, após minuciosa leitura de texto e das afirmações, assinale a alternativa correta. Estou falando essa em primeiro lugar. Os recursos naturais do planeta dão os primeiros sinais de esgotamento. Estoques de água que diminuem, são crescentemente contaminados. Rarefação da camada de ozônio. Localizaram a questão? Eu só Sim. Localizaram? Não, pode falar. Não, ainda não. Qual que é, professora? É aqui tem um textão
Depois vem 1, 2 e 3, são 3 afirmações para vocês dizerem se elas são verdadeiras ou falsas. Ah, tá. Aí, A da água? ela tem um textão. Fala sobre... A água é uma Minuciosa substância, é leitura isso? de texto? Não, é tudo. Não, após minuciosa leitura do texto, os recursos naturais do planeta dão os primeiros sinais de esgotamento. Começa assim o textão. Depois tem 1, 2 e 3. É fundamental educar a população para preservar o meio ambiente. A influência do meio ambiente saudável para a qualidade de vida é positiva. A natureza é sábia e não se deixa influenciar pela atitude individual. Hã? Conseguiram chegar? Sim. Sim? Sim. Localizaram? Qual é a alternativa que é considerada correta? Depois dessas 3 afirmações. Apenas as um e afirmações dois. 1 e 2 são verdadeiras. Muito bom. Alguém tem dúvida? Não. Aí, associe corretamente o que é uma influência positiva e o que é uma influência negativa ao meio ambiente. O que vocês acham que é a alternativa correta para... Qual é a sequência para a gente ir explicando? 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1. Muito bem. Quem é que tem dúvida? Peraí que eu não achei. Para Também mim não é sei. 9. Essa eu acertei. Hã? Nossa, essa eu prestei muita atenção, porque na hora da prova eu fiquei morrendo de medo de errar por besteira. E não, gente, Ah, teste tá. assim, ele é muito fácil de você se enganar na hora de De marcar. marcar. Você pode saber, mas assim, sabe uma coisinha ali que foi falado, você fala, não, essa não era. Ou na hora de você ir por 1, 2, 3, não sei o quê, você inverte o número. Quantas vezes a gente vai anotar um número e você anota errado? Aí diz lá, senha incorreta. Não diz? E você sabe sua senha? Porque Nem você, ao invés de pôr 3, 4, você põe 4, 3. Exatamente. Então, por isso que é só atenção que precisava. Ninguém tem dúvida que isso é o certo, tá? Não. Aí outra questão começa, com o meio ambiente é constituído por água, terra, ar, vegetais. Lá vem. Lá vem. Essa daí foi um pouquinho confusa. Essa eu errei. E assim, não, tem que ter uma ou outra com um índice de capcioso, assim, pelo menos, entendeu? Porque senão fica triste. Vamos lá. O meio ambiente é constituído por tudo isso, ninguém tem influências negativas e positivas. O texto é isso. Com base no que está escrito acima. Poluir, não precisava ter o texto acima, percebem? Que a gente só lendo, as 2 primeiras, claro, a gente lendo, você já vê qual está certa e qual está errada. Poluir a água dos oceanos e rios significa alteração direta no ar? Direta? É indireta. Por quê? Porque quando você polui a água de um oceano e de um rio, quem é que vai sofrer com isso? Quem vai beber aquela água, os animais que são criados ali. E as consequências que eles podem trazer, por exemplo, lembra que quando a gente falou de poluição, eu disse que o gado é uma das fontes de poluição do ar muito grandes, os gases que eles eliminam. Imagine se eles comem um alimento que seria o pasto regado com aquela água contaminada, certo? Então, é direta ou indireta? Eu botei direta, mas é indireta, né? É indireta, Eu entendeu? coloquei direta também. Direta. Então, Aí, essa ó, eu me É lasquei. indireta. Essa é a alternativa correta, porque não é a A e a B não poderiam. Olha aqui, olha já dá para dizer assim, essa não é. Porque se eu pedir assinale a alternativa correta, uma fala uma coisa, outra fala outra, o que eu quis Essa dizer? já não seria. Ou é uma ou é outra. Então, a C já estava riscada. Não há ligação entre poluição da água com o ar, também já está arriscado, porque eu acho que a gente falou muito sobre isso. Então, vocês realmente ficavam no direto ou indireta, tá? Uhum. Então, ou seja, Errado. um teste que é 50% de chance de acertar. Ok. Vamos lá. Com base no texto da questão 3. Qual era o texto da questão 3? Esse aí dificultou a vida, porque eu tive que pesquisar Não, mesmo, mas aí porque que estava tá. embaralhado. Então, quem é que não teve acesso ao texto? Eu tive acesso, mas eu tive que achar qual dos textos era, porque na questão 3 não tinha texto nenhum na minha.
Então, Quando embaralhou. não, eu acho que na de ninguém. Teve alguém que teve texto? Eu tô tentando procurar. Eu também Aqui, tô com tentando base no procurar. mesmo texto da questão 3, descrito acima, Só que pra assinale você a não alternativa errou. correta. Engraçado Mas que deu não pra tinha texto e entender eu depois que acertei. li. Tá. Não, eu O tinha meu o texto, tinha mas texto. estava embaralhado, entendeu? Quando embaralhou, a questão 3 não era a mesma que devia estar na tábua da Sim, senhora. mas Foi você isso que achou o aconteceu. texto. Mas você achou o texto. Achei. Quem não achou, gente? Senhora, eu não achei texto, não. Sim, você não achou esse texto? O meio ambiente é constituído por água, terra, ar, vegetais, seres humanos. É a Sim, nossa sim. casa, cidade, um resolvimento. Ele pode sofrer influências. Onde estava esse texto? O meu era na questão 7. Mas estava o texto, em algum lugar. Tá, O meu era a quem- questão 6. O meio Tá, ambiente é mas todas constituído tiveram por água, acesso ao terra, texto, só ar, que vegetais, precisaram seres fazer humanos. duas questões em uma, que era entender o enunciar, entender as alternativas e buscar o enunciado, certo? Exatamente. É isso que eu tive que fazer. Quem errou essa questão? Eu acertei. Engraçado que a outra eu errei. Essa eu acertei. Olha Eu que acertei coisa essa louca. também. Eu também. Quem errou? Eu acertei. Essa eu acertei. Todas aí que estão me ouvindo acertaram? Pelo jeito ninguém errou, porque Não, eu ninguém errei, professora, eu errei. Hã? Eu errei, professora, essa. Qual você pôs? Eu coloquei as alternativas A e B estão corretas. Gente, vamos ler a A e A e a B para você o quê? É poluir a água dos oceanos e rios implica em uma alteração direta com o alimento. E a outra é uma alteração indireta. Vocês repararam que a alternativa está igual à lá de cima? Uhum. Tá? Uhum. A minha B. Se o direto está certo, o indireto não pode estar certo. Portanto, a A e a B, para todos, estaria errada. Entenderam? A minha B tá. As alternativas A e B estão corretas. Então, se eu acertar, se a A fosse o que estava certo. Ah, a B entendi. estaria certa. Peraí. A sua A e B estão corretas. E o que dizia na B? A B, as alternativas A e B estão corretas. Ah, então, tá vendo? É o treco lá que mexe nessa organização. Mas a minha que não pode sorte. aparecer. Hã? A minha sorte é que a alternativa D era correta, entendeu? Aí Ah. eu marquei Então a minha correta. também, a alternativa D era correta e a C estava escrito assim, as alternativas A e B estão corretas. Ou seja, A minha era C correta. tem que ser- Tá, entendi. Questão 4. Eu vou conversar com o professor Guilherme. Tem que ser. Tá bom, vamos lá. Mas eu acertei. Então, eu sei, mas eu acho que ela será anulada, porque quando mudaram as alternativas, já era o suficiente para a gente não poder dizer A e B está correto, porque aí seria A e C, ou A e D, entendeu? Então, eu estou pondo aqui questão 4, observação, que provavelmente será anulada. Mas aí... Não, professor. Mas eu acertei. Eu acertei. Eu acertei também. Então, Não faz isso, não. Sim, quando a gente... É aquilo que eu falei, quando tem um erro por conta dessas mudanças que o programa faz, fica anulada, mas, portanto, todos acertam, entendeu? Ou todos... Ou tira aquela questão e divide a nota pelas outras. É isso que eu vou ver, mas eu acho que ela vai ser considerada certa. Pronto, é melhor. Vamos lá. Eu acho. Agora, questão 5. O meio ambiente é constituído por água, terra, ar, vegetais, seres humanos. Nosso meio ambiente pode sofrer influências que podem alterar nossa qualidade de vida. Alterações ambientais, climáticas, consumo exagerado de energia. O que eu estou falando, gente? Eu estou falando tudo que não se deve fazer, certo? Uhum. Afeta a qualidade de vida. A qualidade de vida está diretamente vinculada à qualidade da água que se bebe, do ar que se respira, dos alimentos que se consome, da saúde que se obtém por meio desse conjunto. Falei milhões de vezes em todas as aulas. Todo cidadão tem o direito a viver num ambiente saudável. Lembra quando a última aula que foi saúde e doença, né? Porque lembra que mostrava que era casa, a educação, saúde, lembra? Lazer, tudo entrava. Apreciar lugares com paisagens bonitas, apreciar monumentos naturais e culturais. Defender esses direitos é um dever de cidadania. Aí, qual é a resposta correta? Então, professora, eu coloquei a D, que é poluir a água dos oceanos.
Não precisa dizer um número, não precisa dizer um número. Vai me dizer o que você achou correto. Então, eu achei correto o seguinte: poluir a água dos oceanos e rios significa alteração direta no ar que respiramos. Mas ele me deu como errada. Ele colocou que poluir a água dos oceanos e rios significa alteração indireta no ar que respiramos. Essa questão que eu estou falando, as alternativas não eram essa. Para mim era. Tem. Hã? A que a senhora está falando é a definição da OMS, né? Exatamente. Vocês não têm? Não tá essa daí para você, Márcia? Não importa o número. É que elas são parecidas, Marcinha, o texto. É, o texto. Não, veja bem o texto, Márcia, é outro texto. Outro texto. Meio ambiente constituído por água, lá. Quais são as alternativas que te aparecem? Não precisa me dizer a letra. Acima está descrita a definição de saúde dada pela organização. Essa. Tá, achei. Não, eu tinha colocado que o texto relata discussões importantes da bioética. Ai, meu amor. Ele relata, mas é a definição. Ele relata de algumas discussões, mas a bioética tem muito mais que isso. A senhora está falando. Hã? Não achou? Não, professora. Para mim é a questão 8. Mas para cada um vai estar uma coisa. Mas é a definição de saúde. É a definição de saúde. Esse texto é exatamente um resumo do que é saúde para a organização, do que eu preciso para ter saúde. O início é o meio ambiente constituído por água, terra, ar, vegetais, seres humanos e animais. Isso. É mais fácil olhar pelas alternativas, porque o texto é bem parecido com uma outra. Aí você chega. A definição de saúde, definição de qualidade de vida, definição de biodiversidade ou falando de bioética. Essas são as alternativas. Qual vocês acharam que tudo aquilo queria dizer? Olha, professora, eu botei qualidade de vida, mas de vida... Atividade. Por isso que eu não ter boa combinação, isso vai ser porque B, grupo D... Muito Paola. Bem, Paola. Você falou com uma segurança corretíssima. Essa. Sinal. Essa eu achei fácil também. Então, a minha... É o que fala dos... Lixo. Dos resíduos. Tá, peraí. 3742186. Muito bom. Eu também acertei. Tava fácil, professora, vai. Vamos lá, olha aí. Já estamos em 50% da prova fácil. Que bom. Vamos lá. Foi inteligente, mas foi fácil. Vamos lá. Fatores endógenos, período de incubação, hospedeiro, etiologia, período de transmissibilidade. Qual é a sequência desses numerinhos que vocês teriam que colocar? Ai, Jesus Cristo. Aqui. Eu acertei essa também. 4, 5, 2, 3, 1, 6, 9, 8, 7... E graças a Deus não fizeram. E seriam duas, hein? Desse coluna da direita com a esquerda. Se tivesse feito isso, seria realmente muito, muito, muito preocupante, né? Foi a única que a gente realmente tem que se preocupar. Talvez em anular. Mas aí todos acertam. O anular quer dizer todos acertam. Que bom, parabéns para quem acertou, mas para quem errou, porque ficou confusa com a falta do enunciado e não localizou, também vocês não têm culpa. Não dá para dizer enunciado da questão 3 e vocês vão ficar, não, a professora não é louca, se ela falou questão 3, é 3. E não era 8 para um, 10 para o outro, 9 para o outro, então essa daí será anulada, tá? E vocês todos acertam? Não, todos acertam, tá bom? Calma. Quando que vai sair a nota, professora? Então, eu acho Aí depois que arrumar tudo isso, sai a nota lá, né? É, por isso. Tá vendo? Se eu tivesse postado a nota, vocês estavam se descabelando e podendo ficar contentinhos com mais meio ponto, com mais 5 pontos. Tem até o dia 26, né, professora? Tem. Tem até o dia 26, né? Eu ponho antes. É professor... que eu dependo do professor Guilherme, porque eu tenho muita dificuldade em pegar o relatório do AVA para pôr no... Então, ele tem que pegar esse relatório para mim e eu passo para o portal, tá? Mas o pegar o relatório, eu já tentei, assim, tipo, algumas horinhas, muitas, na frente do computador e eu não consigo... Eu chego na nota da prova, mas não chego na somatória com as atividades. Então, ele vai fazer isso para mim. E eu respeitei esses 7 dias dele de
que é dado até por lei, nós não pedimos, mas nós tínhamos direito, nós não pedimos porque não íamos deixar numa semana importante dessa de discutir, de ver nota de tudo, vocês sem respostas. Mas nós teríamos o direito até desses 7 dias, que o nome é horrível, mas é o nojo, né? 7 dias de nojo, que seria o luto. Então, eu vou pedir para ele amanhã fazer isso, para ele me passar esse relatório e eu passo no AVA. Então, pretendo colocar nesse fim de semana, tá bom? Professora, só uma dúvida. Eu tô com algumas notas de algumas semanas que não estão no AVA. Mari, me fale quais. De saúde ambiental é da 1ª à 5ª das atividades. Não, calma. Isso eu já expliquei para alguém que me passou. Não vai estar no AVA de 1ª à 5ª. No AVA vai estar a partir da semana da prova. Por quê? Porque como eu fechei a nota de vocês, vocês me passavam, lembra? Muitas por e-mail, muitas pelo AVA. Então, eu não conseguia fazer uma planilha pelo e-mail, uma planilha pelo AVA. Então, eu somei tudo que eu encontrava no AVA, eu punha na planilha das pessoas que me mandaram por e-mail, que inclusive era a grande maioria, porque o primeiro mês ficou complicado e o segundo um pouco, então eu pus. Portanto, por que vocês tiveram uma nota boa no primeiro bimestre, se a nota do trabalho valia apenas metade? Como é que, então, vocês tiraram 8, ou 9, ou 10, ou 9,95? Como? Somando o quê? As atividades. Exatamente. Tá bom, então, tá? Entendi. Não é então, que eu fiquei preocupada. Eu posso até um dia, se Deus quiser, se a gente estiver junto, mas mesmo que não, eu tenho a planilha, tá? Eu perdi uma planilha só quando eu tentei aumentar e fazer na mesma planilha o segundo bimestre. Aí, de repente, sumiram todos os nomes, porque eu não sei mexer em Excel. Mas ela tá salva lá um dia, eu só tenho que pôr de novo todos os nomes, mas é um trabalho bem intenso. Então, mas eu tenho, se alguém quiser saber quanto teve, mas assim, se a nota bimestral foi 9, é porque, por exemplo, vocês tiraram 45 no trabalho e 45 nas atividades. Ou seja, foram muito bem. Se a nota é 95, é porque vocês tiraram 45 no trabalho, um exemplo, e 50 nas atividades. Ou seja, não me conformo. Gente, essa daí reclamou, porque... Quero 10. Eu queria 10. Ele 95, minha nota professor boa. Nossa, 98. Meu professor. 9,8. Gente, chorei. Eu tinha que comparar, gente. Eu não podia dar 10 em cada atividade se algumas pessoas demonstraram... O espírito da minha mãe deu 3 tapas na minha cara. Um cuidado maior em pesquisar mais. Não que estivesse errado, senão, se estivesse errado, teria dado 0 na atividade. Mas, às vezes, eu tinha que comparar. Então, quem pesquisou muito, quem cruzou com outras coisas, 10. Quem estava tudo certo, mas podia ter elaborado mais, 9. E assim por diante. Mas eu não dei menos de 7. Devia ter elaborado mais, né? Mesmo para aquele aluno que dizia assim, o que é biodiversidade? É a diversidade da vida. Tá certo? Tá errado? Não. Mas, gente, se eu dei uma aula de X slides para falar o que era biodiversidade, foi só isso que o aluno poderia conseguir falar? Então, eu tinha que comparar para aquele que praticamente fez um resumo da minha aula de biodiversidade. Concordam? Sim, senhora. Professora, perfeito. Obrigada. Eu queria tirar... Não é nem... Eu não vou nem falar que é tirar uma dúvida, porque, na verdade, ninguém sabe ainda. Mas eu recebi um comunicado no grupo da ABEP, falando, que é da imprensa nacional, falando sobre a portaria número 544, de 16 de junho de 2020. Que ela fala sobre o possível não retorno das aulas presenciais esse ano, tá? Eles falam que possivelmente, isso daí é uma coisa que as pessoas não têm que ficar... Que eu recebi um monte de e-mail, um monte de gente falando, porque a faculdade... Não, nem o governo sabe se vai ou não voltar às aulas presenciais e como elas vão ser. Então, eu acho que tem gente demais
dando pitaco aí onde não existe. Mas como eu recebi... cortisona, cada um fala exatamente. Uma coisa, não sabem quem acreditar. Como eu recebi aqui, que é sobre a portaria número 544, que ele fala sobre a suposta continuidade das aulas remotas para universidades, não é nem para escolas particulares, é a suposta, que a gente nem sabe ainda se vai ter ou não. Continua isso não saber, né? Continuamos então, sem saber. Porque nós vamos ser obrigados a seguir uma legislação, tá? Exatamente. A faculdade vai ser obrigada a seguir uma legislação. Existe uma diferença entre aula online e aula... Essa outra que você falou aí. Não a presencial. Isso. Outro termo, meu Deus, é online e é... EAD, né? Que seria uma aula online, foi o que a gente fez, praticamente, né? Isso. Agora, existe aquela aula... Tem um nome que você falou, Márcia, eu esqueci agora, de novo. Nossa, professora, eu também me perdi agora. Você viu? Você falou em presencial, presencial. Depois você falou online ou não é virtual, é outro termo. Remota, né? Remota. Então, remota, tá aqui, eu já abri o documento. Se não for aberta a autorização para as aulas presenciais, algumas, porque eles vão analisar, por exemplo, conteúdo estritamente teórico. Por que fazer um aglomerado de pessoas transmitindo o vírus um para o outro? Se pode ser feito remoto. Laboratorial, espera um pouquinho. Uma parte pode ser esqueci de novo o termo. Não, remota, e uma parte tem que ser presencial. Aula prática, clínica, tem que ser sempre presencial. Então, eles vão analisar essas 3 diferentes possibilidades. Então, quando diz que tem a possibilidade de não voltar, talvez não volte para algumas aulas. Tá? Mas a gente está achando, as reuniões que estão tendo de professores, tudo, que eles não vão conseguir. Eles podem impor determinadas coisas, que as classes sejam com menos gente, fazer, sabe, para uma aula presencial, para o outro remota, na semana seguinte trocar, alguma coisa vai ser feita para que tenha um menor número de pessoas dentro da sala de aula, para que seja aquilo, uma cadeira assim, uma não, uma pula, outra pula, isso daí tudo vai ter que se adaptar, tá? Então, a faculdade está se adaptando já a tudo isso, com a praticamente quase toda a certeza da gente voltar. Mas isso quem vai dizer é exatamente como o vírus vai se colocar nesse mês de final de junho e julho, né? É isso que eles vão dizer, tá bom? Eu só perguntei para a senhora porque tem muita gente questionando isso, e eu até falei para algumas pessoas, falei, gente, calma, a gente está em junho ainda, não terminou nem o primeiro semestre, e vocês já estão pensando no segundo, então vamos devagar, porque tem algumas universidades que elas estão revendo aí, porque se caso for ter as aulas remotas, eles vão ter que mexer na grade, por exemplo, que tem, se nesse semestre era para ser aula presencial, que não tem jeito, mas no semestre que vem, por exemplo, que do ano que vem tem a teórica, então vamos trocar essa grade para poder o pessoal ter aula remota e não presencial. Então, essa adaptação... As aulas, por isso que a faculdade disponibilizou para a gente esse e-mail institucional, para que mesmo que uma ou outra aula seja remota, será nesse modelo. Eu aqui falando para vocês, mas aprendendo a compartilhar a tela, tá bom? Prometo, vou fazer até um curso agora em julho, para usar isso daí, tá bom? Esse meio institucional e esse tipo de ferramenta. Porque também, gente, vocês têm que ver que nós não íamos ter uma quarentena de 14 dias, depois passou para um mês, depois passou para um mês e meio, depois passou para 2, agora vai até 28 de junho, oficial, se não prorrogarem. Então, como é que a gente ia, em uma semana, se adaptar a toda essa mudança e suspende quarentena, já começa tudo daqui a 14 dias? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Como não sabem ainda, tá? Claro que nós estamos ganhando um tempo do quê? De novos medicamentos serem encontrados,
de conseguirem controlar, ver se realmente o uso de máscara, que antes era negado, agora está sendo exigido, e antes foi negado, dizendo, deixem as máscaras para os profissionais de saúde, não corram atrás, não falavam isso nos primeiros dias? Então, cada dia eles estão falando, eles estão descobrindo uma coisa desse vírus. Ele não veio, ele veio para ficar. No mínimo uns 2 anos nós vamos ter problema, vamos nos adaptar a fazer determinados cuidados, a ter determinados cuidados, tá? Mas a gente sabe que, mas quando começou, a gente achou que era coisa de 14, 15, 20 dias e ponto. Estava resolvida a nossa vida. E muita coisa não teria acontecido de tragédia, tá bom? Exatamente. Professora, só para recapitular aqui, são 2 questões de bioética que vão ser anuladas. E uma de saúde mental. E a saúde mental, só para informar para a turma lá. Sim, sim, tá? Ok, então, obrigada. Tá bom? Um beijo. 10h58, eles falaram que até às 11, mas eles não me mandaram recado. Mas tá, gente, tá gravando, agora eu tenho que ver como é que sai da gravação, mas acho que é nos 3 pontinhos, mais opções. Isso, lá nos 3 pontinhos. Interromper gravação, estou me despedindo. Fiquem Obrigada, professora. Espero Obrigada, viu, professora? Que vocês gostem muito das notas que vão receber. Parabéns para todas, parabéns para todos os que se esforçaram bastante, parabéns para aqueles que não tiveram como se esforçar tanto, mas que lutaram, tá? Então, eu me despeço esperando encontrá-los, mesmo que não como professora, como amiga, no próximo semestre estarei lá. Lutar, eu lutei, né? Mas a professora não colaborou com a minha nota. A gente vai ter disciplina aula com você, professora. Se eu vou ministrar para a psicologia, que eu não sei se o professor... Pra gente a senhora vai dar, para odonto não mais, eu acho. Não, para odonto é certeza. A odonto não tem outro professor de fisiologia, a psico que tem. Tem o Edmir e eu. Então eu não sei tem um aí que é de noite. Ah, tá, o Edmir vai ficar de noite? Ele é da noite. Ah, tá. Não, então, mas ele é professor de fisiologia e teve ano que ele assumiu amanhã. Teve ano que eu não assumi porque ele assumiu. Mas normalmente eu assumo. Que bom. Tomara que seja a senhora. Eu vou torcer para isso. E dessa parte eu dou muito bem essa disciplina. Eu me transformo num rim, eu me transformo num coração, eu me transformo num pulmão, num sistema digestório, tudo, para que vocês entendam. Tá bom? Eba. Um beijo. Beijo, professora. Obrigado. Tchau. Como eu saio, interromper gravação.